Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à live do dia de hoje. É uma live muito especial com a doutora Lília. Vou chamá-la novamente. Convite aqui para a doutora, enviado. As pessoas já estão entrando aqui, né? E agradeço quem está entrando, quem vai assistir depois. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. A convidada de hoje é a doutora Lília, eu recebo ela com muita alegria, é um prazer, doutora, ter você aqui na live. A doutora Lília vai falar sobre a TRG, que é terapia de reprocessamento generativo, né, doutora? Sim, prazer estar aqui também. Prazer estar aqui com vocês também. A gente vai trocar uma ideia, né, sobre essa técnica terapêutica. A Luciana é minha paciente, mas é minha amiga também. Então, estamos aqui para difundir um pouco essa técnica e trazer novas possibilidades, né, terapêuticas para as pessoas Sim, conhecerem e curarem. a doutora Lília é uma médica diferente, né, doutora? Eu já estou um ano contigo, doutora. Passou tão rápido, né? Eu a conheci no curso da pós-graduação, que eu faço o curso de pós em terapias integrativas e biofísica. E a doutora Lília é médica clínica, homeopata, terapeuta integrativa, terapeuta de TRG, biofísica, né, doutora? E tem essa visão que, que eu acho incrível, né? E que eu sempre acreditei que nós não somos só um corpo, né? Nós temos a nossa mente, nossos estados, nossos corpos, né? Somos feitos de vários corpos: mental, espiritual, físico, emocional. E essa visão que eu acho muito interessante, doutora, que você tem, alguns médicos têm também, mas assim, eu percebo que você é bem forte, né? Essa questão do quanto a mente ela pode influenciar nos nossos estados, né, de saúde ou de doença, né? E eu tô numa via crucis, né, contando um pouquinho assim da minha história e até te encontrar. Eu tive problemas, né, de autoimune, ainda trato, intestino irritado, ansiedade, e eu percebo que a TRG ela me deu um caminho assim de cura que eu considero muito rápido, né? Depois de tantos anos nas minhas buscas. E fale um pouquinho, doutora, de você, um pouco de como você encontrou essa terapia, como que você foi guiada por ela. Conte um pouquinho da sua história pra gente, por gentileza. Então, vou contar um pouquinho como que eu cheguei aqui nessa terapia e nessa visão também, né, mais integral do ser humano. Eu trabalhei um tempo numa clínica de medicina integrativa em Curitiba e estava muito paciente com câncer. Eu A sua voz via muitos pacientes, tá baixinha, doutora, então eu via muitos pacientes melhorando, né, com os do tratamentos câncer, integrativos, né? Uhum. ozonoterapia, terapia neural, biofísica, mas tinha pacientes que, apesar de todas as terapêuticas, não conseguiam uma melhora. E eu comecei a me questionar, então, o que que tem por trás disso, né? E comecei a estudar, porque no consciente as pessoas não sabiam o que que tinham, assim, alguns pacientes que eram claro a relação do câncer com algum trauma vivido, assim, um ano, 2 anos antes, a correlação era fácil, mas tinham pacientes que não conseguiam fazer essa conexão, né, de um trauma, um evento emocional intenso com o câncer. E aí eu resolvi, então, tirar uns anos sabáticos, fiquei 3 anos na Holanda, e comecei a busca do autoconhecimento. E aí eu fui entender assim, um pouco de física quântica, do inconsciente, até que eu cheguei na TRG.
Sim, Essa terapia, o que que ela nos mostra, né? Essa terapia foi uma técnica criada por um brasileiro, um psicólogo, sim, e o Jair Soares, e ele integrou todas as formas de terapia que ele já tinha conhecido, né? Hipnose, sim, regressão, e a interessante. partir daí criou essa técnica. E aí eu voltei ao Brasil e comecei a aplicar a técnica nos meus pacientes, que eu via muita correlação dos sintomas físicos com as questões emocionais, só que eram questões emocionais que as pessoas não tinham nem noção, assim, do que como estava afetando, né? Sim, A Luciana foi uma das minhas pacientes, assim, que chegou para mim com um quadro bem importante, né, de desbiose intestinal e ansiedade, e eu propus para ela esse tratamento, porque eu acreditava assim que mesmo ela tendo acesso a muitos suplementos, a muitos tratamentos nutricionais, ela não tinha nenhuma melhora, né, Luciana? nossa, doutora, eu falo que você foi a minha luzinha, né? Porque realmente, quando eu cheguei para a doutora Lília, eu entrei no curso da pós-graduação para me curar, né? Para me tratar. Porque eu já estava num estado assim de desespero mesmo, né? Porque eu já tinha passado por muitos médicos, eu moro em São Paulo e aqui a medicina é muito desenvolvida, né? Aqui estão os melhores laboratórios, melhores hospitais, tecnologia, médicos e assim, eu já tinha investido muito em médicos muito caros, né? Suplementos, tratamentos, exames, assim. Eu estava muito exausta, né? A cada novo médico que eu ia era mais uma bateria de exames, muitos exames que, que não são autorizados, né? Pelos planos, que não consta ali no hall da ANS, exames caríssimos. Então eu já estava muito exausta pelo próprio problema, né, que eu já estava passando, da questão da doença, da doença autoimune, que eu tenho também, trato tireoidite de Hashimoto, as questões da ansiedade, né, quando pega ao lado psicológico, assim, a gente fica bem abalada, né, e eu com uma criança pequena, né, mãe de uma criança pequena, eu comecei a entrar num estado bem, assim, de desespero, né, e, e apesar da pós ter tá me ajudando bastante a entender muitas questões, né, como intoxicações das quais a gente acaba se expondo, né, me abriu muito a cabeça. Eu já tinha um pouco desse conhecimento sobre intoxicação. Eu sou terapeuta desde 2004, então eu sempre estudei muito essa parte do autodesenvolvimento, autoconhecimento. Já tinha essa ideia do quanto a nossa mente pode afetar, né, o nosso corpo, tanto para a doença como para a cura, para os processos de cura, né? Mas alguma coisa ali eu sentia que ainda não estava encaixando para mim. Então eu senti que eu tinha muito conhecimento, mas não conseguia ter resultado. Então essa pós me deu bastante conhecimento e tem me dado, que eu ainda não terminei. Mas quando eu conheci a doutora Lília, eu fiquei muito encantada, porque ela tem essa visão da alopatia, que ela também usa a alopatia, né? Tem esse conhecimento da homeopatia, que eu sempre tive muito apreço, que também trata o ser humano de uma forma holística, né? Vem, enfim. E mais o TRG eu percebi que foi para mim uma chave mesmo, né, doutora? E no início foi um pouco desafiador ainda, fiquei ali patinando um pouquinho, né? Mas eu me sinto muito feliz porque eu percebo que a doutora Lilia não desistiu de mim, né? A doutora até falava isso para você. Eu falava, ai, doutora, não desiste de mim, não. Claro que não. Então, E a assim, questão toda é essa, né? É porque a nossa vida, assim, tudo que acontece no dia a dia, as nossas atitudes, 95% é regido pelo inconsciente. muito consciente. Então, por isso que nós não temos essa facilidade de acesso, de identificar o que está causando aquele sintoma,
aquele desconforto, a ansiedade, a tristeza, a angústia, a insônia. Então, os sintomas, eles são só um reflexo daquilo que está acontecendo lá no inconsciente. Então, como que a TRG explica isso, né? Tudo que nós vivemos é gravado 100%. O nosso inconsciente, ele grava 100% do que você vive. Então, por exemplo, se nós estamos aqui nessa sala, você está me vendo com essa blusa rosa, esse óculos, você faz uma correlação, essa imagem chega lá no seu córtex, vai lá para o sistema límbico e depois para o inconsciente. O inconsciente procura lá uma memória que identifique com isso e pode gerar em você algum sentimento bom ou ruim, de acordo com o seu banco de dados que tem lá no inconsciente. Então, a nossa percepção do mundo, ela, na verdade, é baseada nas nossas vivências, desde a nossa concepção até os dias atuais. E isso vai determinar a atitude que você tem no mundo, né? Então, ali que nascem as crenças limitantes, que estão, né, tão em moda falar crenças limitantes. Eu cheguei a fazer um curso de física quântica e a pessoa falava, crenças limitantes, tem que tirar crenças limitantes. Eu não entendia o que era aquilo. E com a TRG eu pude entender por quê. Essas crenças são criadas com as vivências que a gente tem. Então, suponha que eu passei no passado, eu vivenciei uma cena de um assalto, por exemplo, numa rua escura. Meu inconsciente registra tudo aquilo que está acontecendo. Rua escura, ele grava lá então, rua escura, sinal de perigo. Sim. E faz essa associação. E o inconsciente, ele é atemporal. Então, ele não sabe identificar se é o hoje ou se é o passado. Ele é atemporal e generalista. Então, não grava lá assim, a rua tal escura causa esse sintoma em mim, é risco. Não. Ele grava rua escura, risco de vida. Então, pode ser que anos depois eu passe numa rua escura que me remete àquela memória e eu começo a sentir taquicardia, sensação de medo, sudorese. E aí eu não sei o que que é isso. Eu falei, gente, por que eu estou sentindo isso, né? Nem lembrava daquele assalto lá atrás. Não lembro. E, e aí aquilo fica como um sintoma. Aí você vai outra vez numa outra rua escura, tem a mesma sensação, aí você vai assim, nossa, estou com síndrome do pânico. Aí vai no médico e fala, olha, toda vez que não sei por que eu estou sentindo alguns momentos da minha vida, eu sinto falta de ar, sensação de morte, medo incontrolável. E aí você acaba tendo um diagnóstico de síndrome do pânico, começa a tomar medicação, mas a causa base, ela não foi identificada, e você fica repetindo isso na sua vida. É o que a gente chama de looping, né? Sim. Então, aí a Luciana, quando a gente começou a tratar, começou a identificar, assim, padrões que ela tinha de comportamento, né, Luciana? Que tinham a ver Sim. com as vivências da infância. Se você quiser falar alguma coisa assim. Sim, eu achei interessante, doutora, que essa questão da medicação, né? Hoje eu estou muito feliz, não preciso mais tomar medicação, mas eu tomei por 6 anos, né? Medicamento para ansiedade. E, e eu hoje, né? Você sabe que eu ainda tenho algumas questões de fígado, né? Eu moro perto aqui do aeroporto, às vezes passa um aviãozinho, gente, aí faz um barulho aqui, não sei se atrapalha para vocês. Mas a medicação, eu não sou contra a medicação, né? Mas eu prefiro nunca tomar, né? Alopatia. E eu sinto, né? Eu percebo que esses 6 anos de remédios alopáticos para ansiedade, ela causou uma hepatotoxicidade, né? É, prejudicou muito o meu fígado, sabe? Então, eu acredito que muitos dos problemas que eu desenvolvi também depois, doutora Lília, tem a ver com isso. Eu já fui pesquisar, né, sobre essa medicação específica que eu tomava, e realmente é uma medicação que pode, né, causar essa intoxicação grave do fígado, né, que foi o que aconteceu comigo.
Então eu ganhei dois problemas, né? Porque a minha ansiedade, na verdade, sim, eu tô contando o meu caso, né? E eu acho que cada caso é um caso. Pra gente também eu não gosto de falar mal de medicação, né? Porque eu acho que cada pessoa tem as suas necessidades. Mas a minha ansiedade melhorou quando eu terminei, quando eu parei com a medicação, né? Eu percebi que eu estava muito mal do fígado, aí eu parei com a medicação. E aí, logo após, eu conheci vocês, né, da pós-graduação, a gente iniciou a TRG, que já tem, né, já tem um ano que nós estamos trabalhando com esse processo, né, e, e como eu disse no início, ainda patinei ali, que é um processo, né, doutora Lilian? Agora, depois desse um ano que eu posso dizer que eu me sinto bem, né? Me sinto bem a ponto de viajar sozinha, que era uma coisa que eu já não fazia mais, né? Porque eu tava sempre passando tão mal, né? E, e agora com mais energia, mais foco no meu trabalho, né? Então, assim, foi uma crescente. E, e sem dúvida alguma, né? Essas questões do inconsciente, né? Foram ficando cada vez mais claro para mim o quanto esse inconsciente, não sei como é que a TRG fala, né? Cheio de lixos ou toxinas, né? Dos nossos traumas e desafios que nós passamos na nossa vida, o quanto que isso pode nos prejudicar, né? Eu uso uma analogia de uma mochila pesada, como se eu tivesse com uma mochila cheia de pedras, né? Pedras pesadas. E aí a gente vai se arrastando pela vida com essa mochila cheia de pedras. E eu percebo que o processo, né, terapêutico é como se você tirasse, né, a cada questão que você vivencia ali no TRG. Eu já fiz também terapia com psicólogo, mas o que eu percebo do TRG é que foi muito rápido e foi rápido, muito assertivo para o meu caso, né, para minha visão, e muito pontual, porque eu estava estudando um pouquinho, doutora, para conversar com você, e achei interessante que uma coisa que eu anotei, que a TRG a gente consegue trabalhar por temas, né? É um método cronológico, breve, você consegue trabalhar por temas, e assim, eu achei bem interessante. E para mim, eu percebi que foi muito rápido esse avanço, né? Então, como que é o processo da TRG? A gente, como tem essas memórias gravadas no inconsciente, o processo, ele tem um processo cronológico, onde a gente vai repassando toda a história, desde o nascimento, 0 anos de idade, até a idade atual. Então, vamos passando por partes, e a memória, o próprio inconsciente, através de uma condução do terapeuta, pela respiração, o próprio inconsciente, ele traz a cena que precisa de ser trabalhada, aquela cena que ficou, diríamos, em aberto, que deixou aquela memória sem concluir, ou concluiu de uma forma, uma visão que trouxe para a pessoa uma marca que causa hoje um sintoma na pessoa. Então, a gente visita cada idade, vai liberando as memórias, não só a memória, não só liberando, mas reestruturando o inconsciente. O próprio inconsciente acha um caminho para se reestruturar. E também vai havendo uma liberação da memória celular. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele está conectado diretamente com o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, que é constituído do simpático e do parasimpático, ele controla basicamente todas as funções do nosso organismo. Desde a nossa frequência cardíaca, respiratória, enzimas digestivas, sudorese. Então, ele controla tudo. E quando você vai repassando as memórias, as sensações no corpo vêm e a liberação também ocorre da memória celular. Depois, muitas dores desaparecem, às vezes aquela sensação, né, de refluxo, outras sensações que a pessoa sente na hora Sintomas que mais. trabalha, assim, ela vai desaparecendo. Eu tive uma paciente que ela tinha uma dor de cabeça há 30 anos, pensa bem, que 30 anos Nossa. ela tomava dipirona durante 30 anos.
E durante a sessão, ela acessou uma cena onde ela tinha quebrado um braço, era bem pequena, tinha acho que 4 anos de idade, Aham. e ela foi trancada num quarto escuro. E aquilo causou um pânico nela, né? Sim. E quando ela acessou essa cena e liberou todas as sensações, os sentimentos que foram vividos ali, no dia seguinte eu nem acreditei, por incrível que pareça, um pedacinho da unha dela assim saiu e ela nunca mais teve dor de cabeça. Pensa Olha, bem, que cura. interessante. O É nosso inconsciente incrível. é muito poderoso. Sim, é incrível, né? O que o nosso inconsciente pode fazer ao nosso favor ou contra nós, né, doutora Lilian? Então, quando você vai liberando essas memórias e reestruturando esse inconsciente, você passa a poder viver mais no momento presente. Então, assim, vou citar um exemplo. Quando você vive uma situação nos dias de hoje, e para as pessoas que estão assistindo a situação, a reação que você tem é uma reação exacerbada. E, na verdade, essa reação ela não é só referente àquela cena que você está vivendo. Ela Sim, é um gatilho que ativou uma memória que você tinha lá de trás e veio toda aquela carga emocional lá do passado. E aí, de repente, uma coisa que parece muito pequena, você quebra o quarto ou alguma coisa assim. Por quê? gera uma Não é só reação o grande. presente. A reação ela vem carregada com as questões do passado. E você não sabe por que você tem esse tipo de reação. A pessoa fala, não consigo me controlar, sou assim. Mas não é assim. Ninguém é assim. É a carga Ninguém é assim. emocional que está lá atrás. Então, quando você libera essa carga emocional, né, do seu passado e vai reestruturando o inconsciente, você se liberta e pode estar no momento presente e tendo uma reação ou uma ação, na verdade, mais coerente com o que você vivencia no dia de hoje. Então, eu Sim. falo que a TRG é uma libertação, assim, é como se você realmente esvaziasse a mochila e pudesse estar reconstruindo de novo o seu inconsciente e estar mais no momento presente. Para mim, É assim, com essa significa. mochila, essa metáfora da mochila de pedras, né, doutora? Ela fica leve, né? E quando a gente está leve, sobra espaços, abre espaços, né? Para que a gente possa investir em coisas que nos tragam mais felicidade, né? É incrível, né? Como essa questão de traumas, né? Que vividos, né? Pesa na nossa vida a ponto de impedir tantas coisas, né? E eu estava vendo aqui, lendo, doutora, que os traumas eles são registrados com mais facilidade na infância. Por conta da criança, ela tá. É como se fosse um livro, né, em branco, e ela não tem a proteção, né, até da parte racional, né, da nossa parte racional. E é por isso que a maioria dos traumas, né, são registrados ali na nossa infância. E quando a gente não trata, né, a gente se torna um adulto que vai acabar reproduzindo esse trauma. E como você falou, né, sem saber de onde que vem, né, porque é como se o inconsciente também nos protegesse, doutora, para que a gente não. A gente fica. Um gosto bom, ele nos protege, na verdade. Igual, por exemplo, nesse. Desculpa, doutora, pode repetir, por favor, que ficou abafada a sua voz. O inconsciente, ele nos protege. Nos Por protege. quê? Quando você, nesse exemplo que eu citei, né, na rua escura, que você sofreu um assalto, na verdade é para você ficar em alerta ali, naquele momento, porque se você está numa rua escura, você tem que saber que aquilo ali é um perigo. Só que não tem, não tem especificidade. E aí você generaliza e aquilo vira, na verdade, uma repetição de traumas, um looping, né? Um looping. Eu tinha uma paciente que ela não conseguia entrar no hospital, pensa bem. Nossa. Ela tinha pânico de lugar fechado. E quando a Sim. gente
gente foi fazendo o reprocessamento dela, ela acessou uma cena onde ela tinha sido assaltada e ficou presa num porta-mala de carro. Nossa. Então, para ela, um lugar fechado era risco iminente de morte. Então, ela, hospital, quando ela entrava no hospital, tinha aquela sensação do lugar fechado e já vinha toda a sensação de morte para ela. Ela tinha taquicardia, falta de ar, tinha que ir para o pronto-socorro porque achava que estava morrendo mesmo, né? A crise de pânico é assim. Sim. E quando ela liberou esse trauma, por incrível que pareça, ela teve uma vivência logo depois que ela teve que ir para a UTI por um motivo que tomou uma medicação que deu uma alteração do sódio dela. Ela ficou bem tranquila na UTI, que é um lugar hiper fechado, né? Mas ela estava numa tranquilidade que ela estava vivendo o momento presente, sabia que ela precisava daquele cuidado intensivo, mas a parte emocional dela já não foi afetada. Por quê? Ela não tinha carga emocional lá do assalto que ela vivenciou. Então, ali ela estava consciente com o córtex, né? Porque nós temos aqui o córtex cerebral e o inconsciente, ele fica aqui, bem nessa região da nuca aqui, conectado com o sistema nervoso autônomo. E é o cérebro reptiliano. Então, quando você libera essas emoções todas, você está no momento presente. Você pode usar o seu racional para escolher se você quer ficar no lugar ou não, se você se sente bem ou não, mas não age com uma reação que vem do corpo, vem do sistema nervoso simpático ou parasimpático. É uma análise que você faz, sabendo se é bom ou ruim e fazendo escolhas. Então, ele te dá mais liberdade quando você está nessa presença, né? Então, a TRG é uma libertação. Então, falando das etapas da TRG, você tem esse processo cronológico, né? Onde você vai acessando as memórias e liberando as memórias, e depois você faz uma sessões do temático, que são os temas que mais apareceram durante esse cronológico, e depois você faz uma vivência com o futuro, que por incrível que pareça, tem pessoas que têm muita ansiedade pelo futuro, medo do futuro, então você faz vivências onde você visita o futuro e trabalha também os medos, as ansiedades do futuro, alguma crença que você tem em relação ao futuro. Doutora, E aí, tem uma pergunta aqui, desculpa te cortar, a da Elaine, ela está perguntando se o processo é diferente da regressão. a regressão, a TRG, ela é um processo consciente, onde a pessoa, o inconsciente da pessoa é que traz as cenas para você trabalhar. A regressão, eu não conheço muito bem o processo, mas eu acho que é um processo mais que usa um pouco de hipnose, não conheço a regressão, mas não é, eu sei que Não é regressão. é regressão. Doutora, às vezes a sua voz some um pouquinho do microfone. Vou colocar mais próximo. Por favor. Não é regressão, Não é é um processo regressão. consciente. Não é regressão, é um processo consciente. Tá respondido. Obrigada pela pergunta, Elaine. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, pode colocar aqui que a gente faz para a doutora. E, doutora Lília, eu estava lendo, eu achei bem interessante que esse método, ele não eu falo, né, doutora? Eu falo bastante. Inclusive, para mim, falar cura. Mas eu estava lendo que esse método de TRG, não necessariamente você precisa falar sobre o trauma. Por quê? Porque tem pessoas que têm ou inibição, ou dificuldade mesmo de falar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não sabia, né? Eu estava estudando um pouquinho para a gente fazer a live e achei interessante isso, de não precisar Porque, na falar, né? verdade, Necessariamente. não precisa falar. A pessoa pode acessar a cena que o inconsciente traz, ela visualiza a cena, observa as sensações, as emoções, e ela não precisa
de dizer para você quais são. Ela só vai dizer para você, relatar para o terapeuta quais as sensações que ela tem, quais os sentimentos que ela tem, mas ela não precisa de descrever a cena. É só acessar as emoções e as sensações. E o processo da TRG você visualiza a cena várias vezes até que o inconsciente encontra uma saída para a resolução daquele trauma. Por quê? Como que você acessa o inconsciente de forma mais fácil? Bom, a chave para você entrar no inconsciente é a respiração. A respiração ela é controlada também pelo sistema nervoso autônomo, mas ela é a única função que você tem o controle sobre ela. Você não tem como controlar, por exemplo, o seu batimento cardíaco. A não ser os iogues, né, lá da Índia, que conseguem fazer isso. Mas nós, que não temos esse dom, não temos esse treinamento, não temos condições de fazer. Então, a respiração você tem como controlar. Então, como que é o processo? A gente induz uma respiração, a pessoa vai acessando as cenas e essa visualização, ela é que chega lá no inconsciente. O inconsciente traz a cena, você visualiza, você observa as sensações, os sentimentos e vai relatando qual o grau dessas sensações, desse sentimento, e vai repetindo essa visualização. A repetição, o inconsciente encontra uma maneira de resolver esse trauma. Não é o terapeuta que indica, não, você tem que pensar assim ou pensar assado, não. A condução é feita pelo inconsciente. O terapeuta apenas guia a respiração, guia a percepção, e magicamente, quando a gente nem pensa, né, numa solução, o inconsciente encontra de forma tão bonita, né, assim, Sim. que E é é magicamente inesperado. mesmo, né, doutora Lília? É magicamente mesmo, porque eu percebo que como paciente, assim, né, parece algo muito simples, né? E eu acho que muitas soluções estão no simples, né? A gente estava conversando segunda-feira, né? Que eu faço sessão com a doutora Lilian toda segunda-feira. E acho que a solução muitas vezes está no simples mesmo. A gente aqui acaba complicando, né? Porque através dessa técnica de respiração que a doutora Lília vai conduzindo e do próprio inconsciente trazer para a gente exatamente o que a gente precisa trabalhar ali na hora, né? No começo eu ficava assim, não, mas será? Será que é isso mesmo? Mas quando você se entrega ao processo, ele acaba fluindo de uma maneira tão mágica, né, doutora, como você falou, e aí depois o pós, né? O que acontece após, né? Você vai percebendo que muitas coisas vão sendo harmonizadas, né? Dentro de você, muitos entendimentos, porque para mim acontece muito do depois, né? Tem o depois também, né? É como se eu recebesse muitos insights após as sessões, né? Insights, orientações internas mesmo, né? Do meu inconsciente, do meu eu superior. Enfim, e é simples mesmo, né? Essa simplicidade, para mim, ela foi muito mágica. E a respiração, ela te coloca, né, a forma como a gente conduz a respiração é para você exercitar o sistema nervoso parasimpático. O parasimpático é que permite essa entrada no inconsciente. Ela ativa o parasimpático, doutora. Sim. É uma respiração. Até vou ensinar aqui, né, porque eu acho que a respiração, esse tipo de respiração, ela tem muitos benefícios. Quando nós vivemos um período muito grande de estresse na vida, a gente tem o simpático muito ativo. Então, é como se você vivesse no modo de luta ou fuga. E é um gasto de energia muito grande para o corpo. Gera muitas vezes insônia, ansiedade. Então, só de você fazer essa respiração, você pode ativar o seu parasimpático, entrar no estado de mais paz. Como que é a respiração? Vou falar aqui porque vocês podem praticar se vocês quiserem, né? Sim, No momento de ansiedade, ou mesmo antes de dormir, é muito curativa, ela diminui o nível de adrenalina do corpo. Então, você coloca faz uma postura
onde você coloca as palmas da mão voltadas para cima, com os braços ao lado do corpo. Deitado, né, doutora? Pode ser deitado ou sentado também. Sentado Pode também. ser sentado também. Você, com essa postura, quando você coloca as palmas da mão voltada para cima, você está dando uma mensagem para o seu inconsciente de que você pode relaxar, que você está num lugar tranquilo, então você pode se entregar. E aí você vai fazer uma respiração abdominal, onde você puxa o ar com o nariz e solta com a boca soprando. O professor Jair até fala, então você cheira o bolo e sopra a vela. E enche a barriga de ar e solta. Essa simples respiração, ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema da calma, da cura. Sim. Pode fazer todos os dias, ou no momento que você tiver de muito estresse, você pode fazer muito curativa essa respiração. É simples, mas é curativa também. Super Então, simples. a TRG Muito é bom. considerada uma terapia breve, né? Eu mesma já passei pelo processo de TRG, de terapias, onde eu fiquei mais de 6 anos com uma terapeuta e não consegui resolver os meus traumas. E quando eu achei a TRG, eu fiquei também mais ou menos 1 ano em terapia. Tem gente que vai até mais rápido, já tive pacientes que com 10 sessões terminam Olha, todo o processo. Isso depende de cada um, né? Como que cada um faz esse processamento, o que vivenciou também, né, na história da pessoa, mas é considerado um processo terapêutico breve. legal. Muitas vezes, com 10 sessões, a número menor de sessões que eu já tive foram 7, uma paciente que fez 7 sessões e terminou a terapia. Então, ela tinha poucos traumas, Ai, que graças a Deus. bom. Eu acho que todo mundo tem maior e menor grau, né, doutora? Ou será que tem algum ser humano aqui no planeta Terra que nasce sem trauma? Ah, Será que existe isso? Ou nasceu aqui na Terra, nasceu para fazer o processo tem de pessoas destraumar? que conseguem liberar, né? Porque tem outra forma para você liberar esses traumas, essas vivências, que é através da meditação, né? Da conexão com o divino. Sim. Então, se você fizer o treinamento de meditação, muitas pessoas conseguem sair desses traumas, sair desse sistema nervoso simpático muito ativo. É uma opção também, mas eu acho mais difícil, assim, mais demorado, né? Doutora, tem uma outra pergunta aqui do Santo. Quais casos clínicos mais complexos podem ser tratados? Então, o professor de TRG, o criador da técnica, ele fala, olha, a gente trata sintomas psicológicos, mas eu sou médica e tenho aplicado nos meus pacientes com sintomas clínicos, né? A Luciana, um caso de desbiose, já tive esse caso de cefaleia, mas eu não vou procurar tratar a cefaleia, eu vou tratar a pessoa que tem a cefaleia. E o que Sim. virá, ela pode se libertar 100% ou não. Tive uma paciente também que tinha um eczema na perna bem importante, e esse caso até nem eu que fui, não fui eu que fiz a TRG, eu indiquei para um terapeuta, e ela fala que durante o processo dela, todos os traumas que ela teve na vida, ela tinha a sensação de paralisia na perna. E com isso, ali a memória celular das pernas ficou alterado, o simpático ficou muito ativo. Então, aí quando o simpático está ativo, você tem uma vasoconstrição, você tem diminuição de oxigenação, diminui a nutrição dos tecidos, e com isso vai gerando sintomas e problemas, né? E quando ela foi liberando, o eczema dela, que tinha anos também de tratamento, sumiu praticamente. Hoje está 95% curado. Então, não dá para você prometer cura de alguma doença. Não. O objetivo da técnica
tratar o aspecto psicológico, e isso, eu como médica estou vendo muitos sintomas clínicos sendo resolvidos, assim. Então, é um processo muito, muito bacana para mim. Eu gosto, eu fiz terapia de muitos anos, de vários tipos de terapia, desde a terapia transpersonal, que resolveu os meus traumas foi a PRG. Foi muito bacana, assim. E a pessoa, quando vai entrar nesse processo, né, ela tem que estar ciente de que vão haver períodos de desconforto também no início, né? Porque toda mudança tem um conforto, não é? Então, Sim, com certeza. não sei se a Luciana lembra, né, que ela passou por isso, assim, no início, que você começa a ver coisas que você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Quem sou eu? Ah, Né? sim, né? Seria as catarses, doutora? Na verdade, você está mexendo, saindo da zona de conforto, né? Sim, sim. Eu acho interessante, Essa foi uma das questões, né? Essa eu foi uma acho das interessante questões. que o Joe Dispenza, ele fala assim que primeiro a gente tem uma vivência, essa vivência gera um caminho neural, esse caminho neural vai gerar um sentimento, o sentimento vai gerar uma química dentro do seu corpo. E quando você vivencia uma situação que te leva ao mesmo sentimento várias vezes, o seu corpo vai começando a ficar viciado nessa química. E Sim, aí não é mais a mente que manda no corpo, é o corpo que gera na mente uma uau. necessidade de vivenciar uma situação para manter aquela química. Confirmando, né? O Então, tempo todo. exatamente. Então, é uma mistura de tudo, né? Por isso que você, quando você tem essa liberação, você acaba atingindo curas físicas também. Mas a gente não pode prometer para a pessoa que Sim, vai ter sim. uma cura física. O objetivo é a cura emocional. Mas eu vejo como médica isso. A Luciana também é uma das pacientes que tem se beneficiado, né, Luciana, com esse. Muito. Eu sou suspeita de falar que eu estou até com vontade de fazer o curso de terapeuta, doutora Lilia. Tenho Então, mais uma pergunta aqui, doutora. Como a técnica pode auxiliar no tratamento contra o CID-50? então 150 é igual eu estou falando. A maioria das doenças, a causa está no emocional. Pode-se dizer quase 100%. Mas, então, quando você vai curando o seu emocional, você cura essa química que foi gerada com os traumas. E Sim. aí, curando essa química, você vai ser outra pessoa e vai provavelmente se curar da doença, qualquer doença, assim, né, do CID, como está aqui, eu não sei se a pessoa quer que fale qual que é esse CID, mas esse Eu CID, acho que ela não colocou, ela falou CID-50, talvez ela não queira falar, então, né? Não sei. CID 50 ou qualquer doença, mas não podemos prometer. É, um, Sim, sim. é uma liberação dos traumas psicológicos e a gente vê câncer de mama mesmo, né? Mas o É, câncer é, é bem saúde integrativa. A pessoa colocou aqui, CID-50, câncer. isso, Éden. Então, a gente não promete essa cura, né? Mas eu acredito que quando a pessoa acessa essa liberação de traumas, ela muda a química do corpo, e com isso você tem a cura, né? Eu tive uma paciente com câncer uma vez, né, nesse período aí, eu já fazia também terapia neural, que a terapia neural, ela também age um pouco, assim, não como a TRG, porque ela ainda age na consequência. Então, quando você tem um trauma e altera uma determinada parte do corpo, registra esse trauma, normalmente tem uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. E Sim. aí, a terapia neural, a gente usa a procaína para poder despolarizar, repolarizar a membrana ali e refazer o fluxo corrigir a matriz celular. Então, volta a ter um fluxo sanguíneo melhor e volta, regula aquela matriz, tem uma cura. Mas então,
nessa época eu fazia terapia neural. E eu sempre, né, como homeopata, logo que eu me formei na faculdade de medicina, eu fiz homeopatia. Então, eu sempre tive essa visão um pouco mais humana, né, da doença. E nessa época eu estava tratando uma paciente com câncer de mama, e a sorte que estava uma coisa consciente, né, ela trouxe literalmente o momento que ela teve o trauma, ela tinha vivenciado um acidente onde ela deu uma ré num trator e o marido dela faleceu, assim, né, nesse episódio. Sim. E ela tinha um câncer de mama, mas quando ela liberou, ela conseguiu acessar o perdão por ela mesma, né? Liberou as emoções daquele trauma, na época eu usei foi a terapia neural, ela se curou, e era um câncer gravíssimo de mama, muito grave, assim. Fez quimioterapia na época, teve que fazer cirurgia, porque era um tumor muito grande, mas eu acredito que se ela não tivesse se curado do trauma, ela não tinha se curado da doença, né? Que foi a expressão do trauma Nossa, que ela doutora, que viveu. lindo, né? Que Ela maravilha. já era uma senhora idosa, e ela viveu mais uns 15, sei lá, uns 10 anos depois ainda, e morreu nem foi de câncer. Então, Sim, o fator emocional nas doenças, ele é muito, muito interessante, assim, eu acho que se a gente não conseguir atingir a cura do ser, né, da pessoa, não existe cura, assim, integral. A pessoa, às vezes, pode se curar de uma doença, mas daqui a pouco vem outra, e vem outra, vem outra, né? Eu mesmo tive câncer, e meu câncer também consegui relacionar. Na época eu tratei foi com experiência somática, que eu não conhecia TRG, que também é uma abordagem um pouco parecida, onde a gente sim. não acessa o inconsciente diretamente, mas as sensações no corpo, e vai liberando as sensações, e me curei, assim, não fiz quimioterapia, fiz essa opção, né, já tem 13 anos que eu me tratei, fiz a cirurgia, mas não fiz quimioterapia. E, Esses e traumas, eles ficam no corpo, né, doutora? Registrado no corpo, no soma, né? exatamente, exatamente isso. Então, que, por que a gente vê, né, as pessoas tendo recidiva, recidiva de câncer, recidiva... Por quê? Porque não curou o que precisava ser curado. Pode até ter curado aquelas células cancerígenas ali, com a quimioterapia, ou a rádio, ou outra coisa, mas ela não curou o cerne né, do trauma, da doença em si. E aí Sim. não tem cura. Para mim, não existe cura sem essa conexão com o ser, com quem verdadeiramente você é, né? A liberação desses traumas. Muito E, legal, doutora. Muito interessante. A gente daria para ficar aqui falando sobre vários casos, várias experiências, né, doutora? A nossa live ela já está chegando, passou rapidinho, doutora Lília, quase uma hora. nossa, E, bom, esse assunto é um assunto que eu adoro, né? Eu sou terapeuta desde 2004, então agora em 2024 eu fiz 20 anos, né? Estudando e pesquisando e trabalhando essa questão do autoconhecimento. E é uma área assim que eu sempre fico muito encantada, cada vez que eu me aprofundo mais. E, doutora Lília, se a senhora puder fazer, às vezes eu te chamo de senhora de você, é que ela me permitiu não chamar de senhora, ela fala para eu chamar de você. Doutora, se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade, a gente já vai encerrar aqui, que eu sei que a doutora é ocupada também, precisa fazer outras coisas, agradeço muito, fica à vontade, doutora. então acho que assim, o objetivo maior é convidar cada um, né, se permitir entrar num processo de cura, terapia, de cura profunda, né, mesmo que não tenha nenhuma doença física, mas que tem esse objetivo de reconectar com a essência que sabendo que é um processo que vai inicialmente mexer com algumas coisas, mexer com as crenças, liberar, e você acaba se redescobrindo uma nova pessoa, mas eu tenho certeza que é sempre para melhor.
Então, eu acho que o convite é esse, é que cada um se permita, né, esse crescimento e essa redescoberta aí. É como a borboleta, né, doutora Lília? Ela é uma lagarta e ela tem que passar pela metamorfose, que não é um processo muito gostoso, né? Sim, Revivenciar processos de dores, traumas, desafios que a gente passou na vida, nem sempre é gostoso, né? Mas o resultado, né, de se transformar numa borboleta com lindas asas e sair voando é maravilhoso. maravilhoso. E você tem coisa, assim, recursos terapêuticos que você pode ajudar a passar por esse processo, né? Tem os florais, tem homeopatia, então não precisa de Sim. passar com sofrimento. Sim. Eu É, estava comentando num grupo hoje, né, essas questões. A gente estava até falando sobre isso, né, desses processos que é difícil, né, processos terapêuticos, a parte difícil ali de ultrapassar, mas que a gente vai ultrapassar, porque o processo é sempre ascensão, né, subir, é uma subida. E o quanto à homeopatia e os florais, né, que eu sou terapeuta floral também, sou especialista em florais, florais de Bach. Quanto os florais, a aromaterapia, porque a doutora Lília também é aromaterapeuta, né? Ajuda nessa parte do enfrentamento, né? Desse, exato, quando tá difícil, quando o processo tá difícil. E passa, né? Essa dificuldade ela vai passar. Né? Essa dor do processo terapêutico ela vai passar, porque é como eu falei, da metamorfose, né? Você vai sair do casulo e vai voar, vai se transformar numa borboleta, porque não tem como na natureza a borboleta não sair do casulo, né? Do estado de lagarta, casulo e voar. É um processo, simplesmente né, exato. doutora? Muito Então, bom. eu agradeço a todos, né, pela presença. Espero que tenha Obrigada. sido um pouquinho desse processo terapêutico maravilhoso. E estou à Sim, disposição agradeço. também. Agradeço. Eu vou deixar aqui no link da live o seu Instagram, doutora Lilian. Aí quem tiver dúvidas, tiver interesse, a doutora Lilian é super acessível. Eu acho ela uma médica assim, totalmente fora da curva. Ela é muito atenciosa, né? As pessoas podem entrar em contato, perguntar, né, mais informações, né, doutora? E agradeço imensamente, é um prazer ter você aqui. Eu tenho um carinho assim imensamente. Você, sem dúvida, é uma das pessoas mais importantes assim do meu processo, né, de cura e de regeneração celular. Eu agradeço E muito só tenho a agradecer também. pela sua presença aqui, doutora. Muito obrigada também. Obrigada, Obrigada. obrigada a todos que participaram. Desculpa, quer falar mais alguma coisa, doutora? Só agradecer mesmo. Meu Instagram não é muito ativo, mas pode mandar mensagem lá que eu estou ativando ele. Isso, doutora. Então, uma boa noite a todos. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau para vocês. Obrigada. Tchau, doutora. Muito obrigada. Um beijo grande. Ela é maravilhosa. Obrigada pela live. Muito obrigada. As mensagens aqui, doutora. Ela é maravilhosa mesmo. Tchau, Obrigada. gente. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, doutora.